Fala, meus queridos irmãos, que a paz do Senhor Jesus Cristo estejam com todos vocês. Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso querido FalaCast. Eu sou seu irmão em Cristo, Eric Marques. Sejam todos bem-vindos a mais um episódio. E nós estamos aqui com o nosso querido Silvano Santos. Silvano, seja bem-vindo. Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com você. Obrigado, viu, por você ter vindo. Eu que agradeço aí por esse convite, né, de estar aqui participando do FalaCast. É isso aí. Silvano Santos, estudamos junto, fizemos marketing, já foi o ministro do evangelho ali na Igreja Deus é Amor, onde eu fazia parte. Tive a oportunidade de estudar com ele e posteriormente ele pregar lá numa congregação que meu pai dirigia. A gente vai falar aqui sobre jovens, chamada, vocação, tem uma história muito interessante. 12 anos, teve um sonho? Isso, Já já nós 12 anos. já nós vamos nesses detalhes aí então. Só peço licença, meu querido irmão, que eu gostaria de Certo, fazer aqui ok. honra aos nossos patrocinadores. Graças a Uhum. Deus, o que iniciou lá no quarto de casa tem ganhado uma proporção enorme e uma empresa confiou no nosso trabalho. E além dos convidados que têm confiado e vindo aqui, essa empresa confiou no nosso trabalho e tem apoiado o FalaCast. Eu estou falando da empresa Em Nova Frio Refrigeração. É manutenção de ar-condicionado, de câmera fria. Faça com uma equipe especializada e que tem profissionais capacitados para desempenhar o melhor ali na sua empresa. Vai instalar um ar-condicionado ou vai fazer a manutenção preventiva, que é o ideal a se fazer todos os meses, faça com a Inova Frio Refrigeração. Um grande abraço à dona Cida, ao seu Paulo, que tem confiado nesse projeto, que encabeça esse projeto ali, os donos da empresa Inova Frio, e um abraço a todos os colaboradores da empresa Inova Frio. Amém? Vamos lá, vamos dar início então. Ótimo. Silvano, você já foi líder, né, de Isso, jovens, isso. no Ministério dos Amor tem uma área ali que é a parte da mídia, né, que chama Creative. Creative, isso, que é a expansão da parte dos jovens, né. Que legal. Antes de você chegar nesse ponto aí, de ser líder, teve um momento que acredito que o Espírito Santo ali falou mais acalorado com você. E qual o momento que você se viu assim, sendo transformado pelo Espírito Santo ou impulsionado a desempenhar algo na igreja? Então, como eu sou filho, já nasci em berço evangélico, né, então eu já tinha uma propensão para isso, né, já era meio que propenso já para realizar trabalhos na igreja ou não, né. Sim. Mas, o ponto crucial mesmo para começar a desempenhar algo dentro do ministério foi quando, por média aí dos meus 15 anos, que eu estava meio bambeado, um pé lá, um pé cá, Sim. né, porque a gente nasceu e cresceu na igreja, mas, eh, não era totalmente da igreja, né. Nasceu na igreja, né, Filho de crente, mas não não é crente, não é crente. não é crentinho, né. Isso, justamente. Era filho de crente. Só que eu precisava de ter uma comunhão com Deus, precisava de ter alguma coisa mais forte com Deus. E ainda não tinha tido isso, né, Interessante. e eles estavam um pé lá, um pé cá, porque quando você nasce no meio evangélico, você fala: "Ah, eu quero conhecer o mundo, eu não conheço ainda, É, eu não tenho isso ainda". Então, você tem essa visão que você quer conhecer o outro lado. sim. E esse conhecer o outro lado é um pouco perigoso, né. Só que nesse meio tempo, Deus até permitiu eu visualizar o mundo, mas não participar do mundo, né, do meio secular, né, vamos dizer assim, o meio secular. Deus permitiu eu visualizar, mas não participar. Só que em um dado momento eu fui chamado para participar de um grupo de jovens, e foi nesse tempo que houve o meu início de preparo para realizar mais adiante algo dentro do ministério. Porque, esse jovem inclusive, que é um pastor, grande amigo meu inclusive, pastor Wellington, né, eh, hoje ele tem lá o ministério a qual ele conduz, né, e eh, ele regia o jovem na época, ele era líder dos jovens na época, ele convidou minha irmã na época também, convidou meu irmão, tudo, mas quem foi mesmo foi mais eu e minha irmã, e a gente começou a participar dessa mocidade, e começou a ter muito estudo bíblico. E aí esses estudo bíblico começou a levantar a gente, começou a levantar, 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 a gente era oração, e eu lembro perfeitamente nesses estudos bí a gente saía do estudo bíblico, já ia pra visita,
Então era sempre assim, Estudou oração, pra aplicar. oração, estudo bíblico, visita, oração, Legal. estudo bíblico, visita. Então, todo final de semana era oração, estudo bíblico, então isso começou a preparar a gente para quê? Para ministrar. Então, foi aí que a gente começou a ter um encontro maior com Deus, um achegamento maior com Deus, né, esquecer as coisas vãs seculares, não querer conhecer o outro lado, querer conhecer mais a Deus, quem Deus é, como Ele age em nossas vidas, através dos estudos bíblicos. Interessante. Olha, tá falando de estudo bíblico da Deus é Amor. Isso. Falando isso por quê? Eu vim da Deus é Amor, né, a gente conhece o ministério e Sim, sabe que cresceu, expandiu muito por conta das orações, de uma santidade, né, da isso, busca, e muito se questionou, pelo menos não sei se chegou isso até você, mas aonde eu vivia, as pessoas questionavam, falavam assim: "Ah, Deus é Amor é muita oração, mas não tem isso. tanta palavra". Mas você tá me provando aqui, me mostrando que existe um outro lado. Sim, sim, Tinha outros líderes, né, não sim, é a geração. E isso. isso o estudo bíblico te impulsionou a despertar ainda mais para dentro da obra do Senhor, né. Você relatou na nossa conversa anterior ali, nós já fizemos um podcast. Antes de entrar aqui, a gente já conversou muito ali. Isso, Meu Deus, foi benção. perfeito. Com 12 anos você teve um sonho. Que sonho foi esse? Foi assim, ó. É incrível, né, inclusive até comentei com o Eric, né, sobre o quanto é incrível, o quanto é incrível como Deus faz, como Deus age e a mudança que Ele traz para as nossas vidas, mesmo quando a gente pensa que não vai acontecer essa mudança. Eh, eu tinha 12 anos, era um jovem totalmente, tímido, completamente tímido na escola, não tinha nem amigos, né, tinha ali aquele grupinho, 4 amigos no máximo, de 44 alunos, né, nem conversava, tudo era muito inteligente sim, porque estudava bastante, gostava de ler muito, sempre gostei de ler, né, mas aí tinha essa questão. E aí essa chamada, esse sonho, na verdade, veio a partir disso aí, eh, com 12 anos, eu tive lá o meu sonho e tal, eu via perfeitamente, sabe a PDA aqui do Centro Mogi das Sei, Cruzes, sei. né, bem A extensa. a a antiga? Não, Ah, pelo tamanho você diz? isso, pelo tamanho, pela extensão dela, né. Certo. Então eu me via ministrando ali no altar de uma igreja exatamente nessa extensão grande, Beleza. né, estava lotado ali, mais de 3.000 pessoas ali. Tem dificuldade para falar com 40 alunos na sala. Entende, entende? Então, muito tímido. Aí eu falei: "Isso nunca vai acontecer, isso nunca vai acontecer". E aí eu comentei com meu pai, conversei com ele, sempre gostei de conversar bastante com meus pais, né. E aí eu conversei com meu pai e falei pra ele: "Pai, isso nunca vai acontecer". Aí ele deu aquela risadinha, ele falou: "Foi o Espírito Santo de Deus que mostrou isso pra você". Ele falou isso. Falou. E ele falou: "Isso vai acontecer". Porque quando Deus está na frente, ainda que você não consiga ver, por causa do seu momento atual, mas vai acontecer. Que maravilha. E ok, na minha mente nunca vai acontecer. Só que as coisas vão acontecendo, vão mudando, tudo. Quando eu chegou aos meus 16 anos, eu lembro que eu comecei a trabalhar numa empresa como jovem cidadão, e eu continuava tímido demais, e eu tive uma experiência na escola, a qual eu fui muito, né, os colegas bagunçaram muito comigo, tudo, e eu tomei a decisão de mudar. Ali, a partir dali, eu tomei a decisão, eu falei: "Não, eu não vou ficar mais tímido, porque eu vou", como eu lia bastante, falei: "A partir das minhas leituras, do que eu gostava de assistir reportagem, gostava de ler reportagem, eu Uhum. sempre Me gostei disso". identifico, eu era assim, sabia? Eu me pegava estudando muito, porque eu falava assim: "Não, eu sou quieto, eu sou mais tímido, eu vou", e aí a primeira a terminar a lição, primeira, sabe? E Sim, aí me via nessa condição, depois mudei, depois da oitava série, já estava com os 14 anos. Acho que conclui essa mudança, assim, com a ação do Espírito Santo depois aí dos 25 anos, acho que depois dos 25 anos que eu uau. tenho mais, disposição a interagir, porque a timidez é de nós, né, Sim, aí a gente vai sim, trabalhando depois com isso, né. isso. Então aí você pegou, falou: "Vou mudar", É, diante de uma eu situação. falei: "Vou tomar uma decisão de mudança, porque se depende de mim, depende de mim também, eu tenho que fazer alguma coisa pra mudar, eu não tenho que ficar assim pra sempre". Poxa, eu comecei a sentir a vontade de mudar, a vontade de desbravar, sabe. Sim, sim. Tem que acontecer alguma coisa, não dá pra ficar assim o tempo todo. Eu preciso me soltar. E aí eu falei: "Não, eu vou começar a conversar com todo mundo", literalmente. Eh, vou pegar
parte das bases do que eu leio, do Você que eu não ouço tornou em reportagem. o seu ser, só soube trabalhar Isso, eu o ser. trabalhei o ser, na verdade, né. É, Eu trabalhei eu já o agora que eu eu já vou deixar tinha. de ler, vou deixar Isso. de estudar. Não, jamais. O que eu já tenho, eu vou trabalhar para que seja melhore isso, Legal. né. E aí eu comecei, hã, no trem, no ônibus, indo para o trabalho, e eu comecei a desenvolver isso, e começou a gerar várias técnicas na mente, e eu comecei a soltar, 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 falar coisa com no início é coisa com coisa mesmo. Chover hoje? Ah, é justamente assim, né. Legal, legal. Será que vai chover? Será que não vai chover? Eu O tempo falei, tá frio. minha esposa ela é tímida, eu falo isso pra ela. Eu sou com o feijão aqui, aqui tá tá. A Certo. minha esposa é tímida e eu falo isso pra ela, eu falo assim: "Se você reparar, as pessoas mais velhas, elas o mesmo assunto. Você Isso, quer conversar com a pessoa mais isso, velha, seja, inteligente, saiba ouvi-la, porque elas hum, têm experiência. Por mais que isso, seja certo ou errado, elas querem falar pela sua voz, e muitas não dão ouvidos para os mais velhos. Então você quer ter uma boa conversa? Escute os mais velhos. E às vezes fala de coisa comum: "Nossa, o tempo hoje tá isso. muito chuvoso, não muda esse tempo", e aí já surge assunto que daí você lembra que você foi num lugar, começou a chover, e aí desencadeia o assunto. E isso É interessante é uma também. coisa vai gerando a outra, né. É. E aí foi a partir daí que eu nossa, eu sei que naquele mês que eu tomei essa decisão, eu conversei com mais de 100 pessoas. É, não é brincadeira O não. cara que não falava um 40 na Do cara que sala. não falava nada, Sim. não conseguia desenvolver, tinha assunto, mas não conseguia desenvolver, não conseguia soltar isso. Hum. E é muito ruim isso, É. é horrível. Só a pessoa que passa por isso sabe como que é. Hoje tanto é que hoje, quando eu vejo uma pessoa num cantinho ali muito fechada, eu tento de alguma forma conversar com essa pessoa, pra essa pessoa se Interessante isso, soltar. né, que Isso. Deus tratou contigo e você Sim, vai lá. justamente, para eu, curar pessoas, vamos dizer assim, né, através do Legal, Espírito Santo, né, que bom, e que bom. através daquilo que eu aprendi também. Sim, uhum. E aí o que acontece? Após isso, né, eu consegui me soltar. Olha só como uma coisa é totalmente, o próprio Deus vai, mostrando como fazer, te impulsiona a algo, gera isso em você para que essa mudança aconteça e ele já tem algo preparado ali na frente. Que legal. Porque, literalmente, com meus 16 anos, foi quando eu tive a oportunidade de trazer a primeira palavra ali na igreja, né, 16 para 17 anos. Que benção, benção. Você lembra Foi onde você pregou a primeira vez? lembro, É. lembro. A palavra? É, É Deuteronômio 31:8. olha, forte, hein. 31:8. Que benção, que benção. E você disse que sempre gostou de estudar, sempre gostou de, né, ser Isso, aplicado ali. isso. E como que você mantém isso hoje em dia? Eu vou pregar, eu tenho talvez tenha alguém que é tímido, tá nos assistindo, mas tem o desejar no seu coração pregar. O Aham. que que ele pode fazer que tá nas mãos dele? Essas perguntas como você faz, que baseia sua ministração? Os quando, por quê? Então, quando a pessoa é muito tímida, ela não quer nem subir lá em cima, né. Não quero nem abrir o culto, na verdade, nem a primeira parte ali do culto, na abertura, né. Eu indico essa pessoa que é totalmente tímida e a vocação dela é para ministração, né, ela tem esse chamado como ela, eh, e de repente ela fala: "Ah, não vou conseguir, não vou fazer", começa numa abertura de culto. Começa numa abertura de culto, porque você faz uma oração, você começa a interação com as pessoas ali, né, você começa a interação, vai ter outras pessoas que vão te ajudar também. Sim. Então você começa a ver, quando você menos perceber, você já vai estar totalmente interagindo com as pessoas, e aí vai ser só um passo a mais. Ah, a igreja ela às vezes faz um papel muito interessante, né, ela pega pessoas que era tímido e a pessoa: "Nossa, mas essa pessoa fala assim? Nossa, não imaginava", e eu acho que tem muito disso, né. Isso, de repente a Mas pessoa. fruto do Espírito Santo, né. Justamente, aí de repente a pessoa tem uma eloquência ali dentro dela, tem muito estudo, tem muita coisa para soltar e ela não consegue soltar mais, quando ela nessa sutileza de abertura, de um ajuste aqui, um ajuste ali, aí um louvor, tudo, quando ela menos perceber, essa eloquência tudo tá dentro dela, já vai Flui. fluindo. Legal. Nossa, Isso. isso é benção. Você toca um instrumento, alguma coisa? Sim, Toca? sim. Os pais, a influência dos pais ou não? Não, não Você foi. Na não? na na verdade, assim, meu pai, ele bem lá atrás, ele começou a estudar trompete. E começou também a estudar violão, mas Não só teve o início, foi bem no início mesmo. sim, sim.
Só que isso gerou dentro do foi dentro do meu ser mesmo, que eu desejo mesmo de tocar alguma coisa. E aí meu pai falou: "Ah, eu tenho esse caderno", tinha um caderninho lá, É mesmo? isso, com umas cifras, Sim. né. Inclusive até lembro o louvor, Saudosa Lembrança da harpa, aquele tem aquele lá: "Meu o nosso Redentor for preparar", também esse louvor, e tinha aquele busca em primeiro o Sim. reino de Deus, né. E aí ele falou: "Ó, tem esse caderno aqui, eu não sei tocar, eu comecei, mas eu não tenho". E nesse meio tempo eu ganhei um violão de um amigo nosso. Tá bom que as coisas acontecem, né. Olha como as coisas eu ganhei um violão, um mecânico inclusive do meu pai na época, do carro do meu pai, que era muito amigo nosso, é amigo nosso até hoje. E aí ele falou: "Vou dar um violão pra você. Eu tenho um violão", ele toca bem, né, toca violão, viola, toca ele Sim. falou: "Vou dar um violão pra você, como você tem esse desejo". Foi lá, deu o violão e eu comecei blém, 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 bater lá as cordas, né. Comecei a procurar que significava aquelas cifras, tudo. As coisas foram acontecendo, foram acontecendo. Na verdade, assim, inicialmente eu não fui pra uma aula. Entendi. Eu comecei a pegar esses exemplos dessas pessoas que já tocavam, antigamente era aqueles livrinhos, né. Sim. Tinha vários livrinhos com cifra, quem aí é músico vai lembrar, né, que é música dessa época lá de 15, 20 anos atrás, começou nessa época, vai lembrar que literalmente foram através dessas cartilhas aí, desses livrinhos de cifras com músicas, com hinos, com louvores, né, e eu comecei a partir daí também, tocar violão. Interessante. E aí você viu mais uma oportunidade dentro do ministério exercer algo, né. Isso, Então você perfeito. tinha um desejo ali também de ministrar, e aí falou que não ia acontecer, depois você se viu Justamente. acontecendo, e aí você vê mais uma oportunidade de você servir ali ao Senhor também tocando, cantando. Isso. E como que você analisa? Já que você trabalhou um pouquinho mais ou trabalha com os jovens ali, Uhum. eh, hoje em dia, como que está? Tem muito trabalho a se fazer, há muitas almas a ganhar e poucas pessoas que estão trabalhando, como que você faz uma análise? É o famoso do vir junto, né, vir junto. Quando os jovens se desencadeiam e vir junto e buscar almas, sim, na verdade é aquele detalhe, a obra é grande, poucos são ceifeiros. Sim, Nem todos querem fazer isso, nem todos querem desempenhar para ir a até as almas, né. Porque se as almas não estão vindo, a gente vai até as almas. é, É justamente isso. Trabalho tem. Tem muita gente ainda pra conhecer Jesus, assim, no seu todo, assim. Quem é Jesus pra ele, né? sim. Quem é Deus? Quem Deus é, né? E, tem muito trabalho a se fazer. Só que tem que ver se os jovens estão literalmente, se eles querem literalmente fazer. Então, literalmente tem muita a seara literalmente é muito grande, né. Só que assim, a gente tem pode começar do nosso lado, né, o nosso irmão que está ao nosso lado. Tem pessoas que estão ali do nosso lado, que estão precisando ouvir de Jesus e às vezes a gente não fala. Uhum. Então a gente pode começar dali, a junção dos jovens igual quando eu comecei, como eu falei, que a gente ia muito para visita. E se todos fizessem isso, se todos os grupos ali, Isso se hoje em todos dia, não sei se na Deus é mortal assim, mas as pessoas acham que a visita é lá para as irmãs do círculo de é bem isso. oração, é para o pastor Sim, lá, né, é bem isso. não é só para eles, né. Não, jamais, jamais. Eu acredito que, assim, se os jovens se empenharem para fazer isso, literalmente, com força, né, com vontade e de uma forma que os jovens possam ouvir a palavra numa linguagem jovem também, né, para os jovens, a gente atrai. Diminuiu a quantidade de visitas ou sempre foi assim? Eu acredito que sempre tem Deve altos e os baixos. seus altos e baixos. Porque eu acho que é uma grande dificuldade, ninguém parece que entra na igreja hoje, aceita Jesus e fala assim: "Eu quero fazer visita, eu quero ser um", parece que não sei, claro que às vezes a gente vai conhecendo o trabalho e a gente fala assim: Sim, "Carece de uma visita", né. sim, Mas eu acho que deveria ser mais explorado, né. sim, Explorar no bom sentido, eu acho que a gente poderia trabalhar mais, porque quantas das vezes, né, o Senhor encontrou com a viúva no meio do caminho, né.
Podemos entender que foi uma visita de Jesus com ela, porque Jesus sabe por onde ela ia passar. Sim. E às vezes a gente espera muito, né, lote o congresso, lote as festas, glória a Deus por isso, mas e o antes? O que que nós fazemos? É, literalmente, para lotar o congresso tem que ter um trabalho antecipado, né, tem que ter um trabalho antes para lotar esse congresso. Mas eu acredito que tem que ter mais força e vontade. É força, vontade, porque às vezes você olha para o seu momento e você fala assim: "Ah, eu tenho meu trabalho, eu tenho isso", e são Hum, tem a gente gera muita desculpa, é, porque quando a gente o primeiro amor, né, às vezes quando passa do primeiro amor, o cara gera passa a vida comodidade. inteira orando, É isso, no e primeiro vai amor falhando. você literalmente você quer fazer força, você quer ir pra cima, mas quer romper. O seu primeiro amor. Aí quando vem algumas aflições, quando você passa por algumas coisinhas, sabe? E aí vai Olha que eu estava estudando esses dias e eu observei na palavra de Deus, né, Apocalipse diz, né, que a igreja deixou o primeiro amor, né, "Lembra-te isso. antes que caísse", mas olha que interessante, a igreja, ela trabalhava, Sim, vocês são bom nisso, são bom naquilo, mas deixaste o primeiro amor, você deixaste Cristo, né. Às vezes nós estamos trabalhando na obra de Deus, né, fazendo algumas coisas, mas deixamos esse primeiro amor, já não é a mesma intensidade, já não é a mesma verdade, né. é, E isso é uma preocupação, né. Não é que a igreja quando ela fala assim: "Ah, a pessoa tá fria, ela deixou o primeiro amor, ela não tá fazendo mais nada". Não fazer mais nada, é fazer, mas não fazer com a mesma intensidade, não fazer com a verdade, não se entregar. "Ah, visitar, mas hoje não dá mais tempo". Mas eu tô cultuando. Uhum. Ah, tô indo na igreja, mas não consigo fazer orar mais, mas eu tô indo. Ah, e não é assim, né. A gente precisa viver intensamente. E é aquilo que nós estávamos conversando ali, uma sim, dependência de sim, Cristo, né. sim. E até a questão da oração que você tocou, ponto: "Ah, não vou orar mais", desanima. Eu não tenho tempo para orar. Não tem esse detalhe é aquele detalhe, Nós tem nunca vamos ter tempo. nunca vamos ter tempo, justamente. Tem 24 horas, mas não tem parece que precisa de 36, né. Tem as 24 precisa de 36 horas pra resolver A tudo. gente tira. Mas é aquele detalhe, para um minuto, para um minuto. Você para esse minuto de silêncio, de pausa, esse é o momento da oração, da reflexão, da sua entrega, do seu agradecimento. Sim. É esse pare um minuto, é esse momento de pausa. Faz uma pausa. E essa pausa é onde vai trazer alívio, sabe, Ah, para o seu ser. é. Faça uma pausa, né. E aquele detalhe, oração, busca com Deus, para acontecer tudo pode acontecer para todos verem. Tudo pode acontecer, mas primeiro tem que acontecer no seu particular. Tem que ter constância. Nem que você ore todo dia 20 minutos, nem que você, agradeça a Deus em 15 minutos ali todos os dias. É igual tocar um instrumento, que nem Sim, que nem eu tô aprendendo a tocar um instrumento, na verdade eu já sei tocar, mas eu estou aprimorando. lapidando, estou aprimorando, né. E todo dia eu pego nesse instrumento. Quando eu comecei a tocar violão foi desse jeito também, todo dia eu pegava no violão, nem que eu treinasse meia hora, todo dia, mas todo dia eu pegava. E não é diferente a oração, É. o estudo da palavra, não é diferente. Não é diferente. Nem que você pegue 10, 15 minutos do seu tempo, mas faça todos os dias. Porque se você deixa 1, 2, 3 dias sem fazer, você esquece. Não E é você prioridade. não é prioridade. Não faz parte ali da sua rotina mesmo diária. Então, torna isso uma rotina, não que seja chato, né? Não É, uma coisa, uma por chatice. obrigação, Não por né. obrigação. Mas torne isso, faça isso ser parte ali da sua vivência. Que vai ter um momento que você vai falar: "Eu tenho que fazer". Se você não fizer, você vai sentir falta de não fazer. Então, tem que ser todos os dias. Hoje, nós marcamos compromisso e a gente fala assim: "Ah, tá". Daí depois ela fala: "Ah, não deu tempo de orar". Mas aí quando nós criamos uma constância, quando chega no período, a pessoa chega assim: "Ah, você consegue tal horário?". "Não, 10 horas eu não consigo, porque 10 horas é uma hora de oração, pode ser às 11". Você não deixa de fazer, mas você tem o compromisso, porque é da Isso, constância, né, reflexo da isso. constância. Mas é isso mesmo. Tem quanto tempo ali? Consegue ver aqui embaixo? Tá correndo aí o tempo, 1 horinha. Você tá ali no ministério exercendo, tal.
E você tem uma preocupação? Ou igual você falou, você tem uma preocupação ali do a pessoa que chegou, tá me assistindo ali. Tem outras preocupações que você fala assim: "Eu tô orando muito por isso", tem algo que você gostaria de abrir o coração aí e falar aqui pra nós? Não só ministério local, de igreja, placa, mas assim, do corpo do Cristo, né. Porque às vezes a igreja tá caminhando por uns caminhos que nos traz uns alertas, que a gente fala assim: "Nós precisamos se reunir em oração, a gente tem que combater isso". Tem algum ponto aí? Assim, o que eu acredito é que os jovens, como vêm, inclusive até, eh, não só de ministrações, não só de grandes pregadores, não só que vem falando de um grande avivamento da nação. É. Então, como que acontece esse grande avivamento da nação? É estando vivos, né. Foi. E como que a gente fica vivo? É bebendo da água, que é o Espírito Santo, que é Jesus, né, que é a própria fonte. O Jesus é a própria fonte, quando ele fala, inclusive, ali no livro de São João, né, Isso, ele fala: "Quem tem sede, vem a mim e beba". E aí ele fala que vai deixar o Consolador, não é isso? isso. E ele literalmente deixa o Espírito Santo como nosso Consolador. Então, a busca é incessante. Os jovens, literalmente, independente, literalmente, como você disse, da placa, independente da igreja que ele está, é a entrega dele, eh, para com Deus, é literalmente ele, eh, oração, jejum, palavra, preparar para literalmente ter esse grande avivamento na nação. Como vai gerar o grande avivamento? Como pessoas vão se converterem a Cristo, literalmente, que vai ter esse grande avivamento, se não tiver o preparo? Então, independente do ministério que você esteja, você tem que ter o preparo. Tem que ter essa entrega total. Tem que ter e literalmente para que jovens que estão perdidos literalmente no mundo e jovens como a gente conversou, que você teve essa experiência de querer fazer, mas não consegue. Hum. Quer voltar para o ministério, mas não consegue. E aí tendo uma força de uma pessoa, aquele ambiente, sabe, que te levanta, você não consegue ficar parado, porque aquele ambiente te levanta e você tende a se levantar também. Então, quantos jovens estão dessa forma? Quantas vidas estão dessa forma? Então isso cabe a mim, isso cabe a você, isso cabe a nós, que estamos hoje fortes com Deus, que estamos firmes com Deus, estamos firmes literalmente na rocha, trazer esses jovens que estão querendo, que querem mudar, mas não conseguem mudar. Então, para gerar literalmente esse E avivamento. aí vai naquilo que você estava falando aí de ter constância, de ter oração, vida no secreto, né. Isso. Precisa ter particular e precisa também ter sensibilidade, como a gente estava conversando também, É. precisa ter sensibilidade para ouvir a voz Entender de o Deus falando momento, ali. entender o tempo. Eu Isso, acho que é um dos entender. pontos que nós temos hoje, as pessoas estão muito ansiosas, muito depressivas, não tô dizendo que não existe, existe sim, Existe. é porque não tem vivido o tempo de Deus, né. Sim, Porque quando nós vivemos o tempo de Deus, nós entendemos que o Senhor diz: "Esperei com paciência", sim. nós vamos entender então ter um tempo de espera, nós vamos entender que, eh há momento de chorar, momentos e tem gente querendo se alegrar quando é momento de chorar, Deus É, permite e deseja tratar ali isso, naquele momento. isso. Jesus, ele se essa palavra tem tocamento no meu coração, ministrei ela esses dias. Jesus, quando João Batista morre, logo depois tem a multiplicação dos pães e peixes, nós muitas das vezes falamos dessa multiplicação, glória a Deus por isso, mas nós esquecemos que no intervalo, no final da morte de João Batista, que era primo de Jesus ali, né, Sim, vamos entender isso. sim, Jesus ele se retira, ele vai para o deserto, porque os discípulos dão a notícia para ele, ele vai para o deserto. Então Jesus sentiu, Jesus nós entendemos que é plenamente Deus, ou divinamente humano, mas na sua condição humana ele sentiu, mesmo sim, sendo o próprio Deus. sim. E ele se retira, ou seja, ele entendeu que era um momento de ele se retirar. Uhum. Mas aí Jesus olha, a multidão o segue, ele olha e tem de grande possuído, a palavra de Deus está dizendo, possuído de íntima possuído de compaixão daquele Sim, povo. Ou seja, ele tinha um propósito, sentiu um momento, mas não deixou de viver o ministério dele. E isso, aí ele sai, ele cura os enfermos, e aí depois faz a multiplicação, e ao final, Jesus vai orar à parte. isso. E o incrível é que essa questão de entender o tempo, você vai fazer o que você tem que
fazer, você vai fazer com maestria. É, Quando você entende literalmente, que é o que a gente estava conversando, o momento de falar, o momento de se calar, o momento de se retirar, o momento de estar ali, você e Deus, né? Quando você começa a entender esses momentos, o tempo para cada coisa, o momento de aprendizado, né? O momento que você está literalmente passando ali pela peleja, que é o momento que você está aprendendo, né? Que é a aprovação que você está passando, sim, que depois dessa aprovação, literalmente, você vai ficar hiper satisfeito por ter vencido essa aprovação. Quando você entende todos esses detalhes, tudo que você vai fazer adiante vai ser com maestria, é verdade. porque você aprimorou aquilo, você entendeu, né, que era um momento para fazer Propício aqui. daquela forma, daquela maneira, né. É verdade. Isso. Simona, nós vamos eu acho que tem muita coisa pra gente falar, tanto que a gente já falou bastante Isso. coisa aí, mas devido aos seus compromissos, né, Certo, vamos encerrar aqui. Mas se certo. tiver alguma palavra que esteja ao seu coração, você gostaria de transmitir aos ouvintes, aos aqueles que assistem ao FalaCast, você poderia nos deixar, compartilhar com a gente? Tem algo, só uma palavra, ó, esforça-te, ou não sei, aquilo que Deus colocar no seu coração aí, uns minutinhos. Tem algo que você gostaria de deixar? Pra encerrar aqui. Né, a gente pode eu posso falar da passagem de Josué, que é: "Seja forte e corajoso, tenha coragem", porque tudo que nós estamos vivendo nos dias de hoje exige coragem da nossa parte, exige força, mas não é a nossa força, é a força de Cristo em nós, Perfeito. né. Então seja forte e corajoso. Se você temer as aflições, as coisas que estão vindo, você não consegue romper, você não consegue ir além. Então é essa a palavra que eu deixo aí para todos, Perfeito. e que todos possam literalmente se comprometer em ser forte, porque é assim, Yes. você não diminui o seu sonho, você se fortalece para cumprir ele. Então, se você olhar para um momento de desistência, porque desistir, todos nós temos vontade de desistir. Todos nós temos um desânimo no meio do caminho. Ah, é tudo nossa, quando você vê que tá acontecendo, nossa, tá no auge, tá acontecendo, ok, é simples, é fácil, é prático, mas o que que aconteceu para a pessoa chegar ali? Então, desistir, jamais. Seja forte e corajoso. Sim. Silvano, mais uma vez, muito obrigado, viu. Deus possa continuar te abençoando. Amém. Eu te admiro muito. Bem Também. longe, você não posta muita coisa em rede social, mas eu vejo que você tá ali e fico feliz dessas vezes que a gente pôde aqui. Eu que agradeço aí, por esse podcast, é um prazer imenso, Maravilha. participar aqui com alguém que, estudou comigo, é um amigo, né, e conseguiu chegar aí aonde Deus quer que ele esteja, falando literalmente do amor de Deus para todos aí, para que pessoas ouvindo esse podcast, né, esse FalaCast na verdade, né, o Podcast. podcast, Sim. é, possam aí literalmente se converter a Deus e entender que Deus tem muito mais para as nossas vidas. Glória a Deus por isso, amém. Eu vou deixar o contato da sua empresa, perfeito? Perfeito, Pessoal da região, ótimo, quer falar ó, rapidinho dela, o que que ela faz? ótimo. Aqui, eu tenho até aqui uma squeeze, né, que a gente fornece inclusive lá também. Purifique? Da Purifique, só que lá é a água é vida purificadores. A gente fornece filtros, né, filtros e purificadores. Na verdade, mais voltado para purificadores. E aí tá lá como no centro de Suzano, ali em frente ao Citorab ali, Legal, até falando bem de Citorab localizado. também, bem localizado na rua da Associação Comercial, atrás da Drogaria São Paulo, ali do centro. Pode falar o endereço Pode, também? pode. Rua, Enquanto ele fala, eu vou deixar o endereço aparecendo na tela aí pra vocês, tá? ótimo. Rua Presidente Rodrigues Alves, número 192, no centro de Suzano. Água é vida purificadores. Que legal, né, a gente fala de Jesus Cristo e você trabalha com água, olha que legal. Isso, justamente. Contato do WhatsApp eu vou deixar aí pessoal. Certo, o número é 11 916 23 40 63. 11 916 23 40 63. Perfeito. Entre em contato, faça um orçamento, tire suas dúvidas e quem sabe eu preciso trocar um filtro. Vou lá na sua loja, hein? Bacana. Vou lá na Ó, sua loja. ah, vai ser Maravilha. a gente vai ser muito bem recebido lá, com certeza. Combinado.
E eu vou mostrar para vocês aí a gente trocando lá e vai ser mesmo. Mais uma vez, que Deus possa continuar te abençoando, direcionando, te Amém, sustentando, levando aquilo que Ele já designou para você, amém. que outra hora Ele te mostrou uma pequena parte, né, Uhum. para que você pudesse enxergar que Ele tinha algo sobre a sua vida. Vou falar aqui também da nossa Inova Frio Refrigeração. Inova Frio Refrigeração para manutenção de ar-condicionado ou até mesmo instalação. Eu preciso instalar um ar-condicionado aqui na minha casa, Eric. O calor está chegando e eu não quero passar calor. Então, contrate, entre em contato com a Inova Frio e faça um orçamento sem compromisso. A Dona Cida está lá para te atender, tem o Vitão também para te atender ali, o seu Paulo, e eles vão fazer um atendimento com excelência para você, direcionando o trabalho ali que deve ser feito na sua residência ou até mesmo no seu comércio. Entre em contato com a Inova Frio Refrigeração que aparece aí no seu vídeo. Um grande abraço a todos vocês. Inscreva-se no canal se você não é inscrito. Se você chegou aqui através do nosso querido irmão Silvano, inscreva no canal, porque toda semana, toda sexta-feira, nós estamos aqui às 19 horas com uma conversa inspiradora como essa sobre vocação, fé, Isso. vida e chamado. E muito obrigado, tem chegado muitos inscritos aí. Só no último vídeo chegou mais de 30 pessoas. Muito obrigado por vocês confiarem nesse projeto e fique na paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. Obrigado, hein, seu Só te trazer.